Daí, pessoal, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Então, tive alguns problemas, assim, e um deles, inclusive, é porque eu estou me preparando para uma cirurgia, gente, que vocês vão entender no terceiro vídeo. Então, eu tive umas correrias no meio termo e eu tive que abandonar um pouco aqui os meus vídeos no YouTube. Mas vou tentar pelo menos correr até a cirurgia para dar tempo, assim, de explicar a doença. Então, gente, eu parei no, agora a parte dos meus 10 aos 20 anos, né? O que aconteceu dos meus 10, 20 anos? Muitas coisas. Você começa a ter a primeira menstruação, a ter as primeiras doenças na vida, os primeiros diagnósticos de tudo, que daí você também começa a se desenvolver, não é verdade, né? A passar a ser mulher. Então é o seguinte, que acontece? Quando eu tinha uns 10 anos, como eu tava falando pra vocês, eu sempre fui muito gordinha, né? Baixinha não, alta, mas gordinha. E daí minha mãe, com medo que eu ficasse assim, uma pessoa muito alta e muito gorda, ela me catou e me levou numa endocrinologista. E a endócrina, ela faz os exames de punho, assim, né? Que faz, assim, pra gente ter uma noção quanto tempo ainda a pessoa vai crescer, com que tamanho que vai ficar. E ela era especialista nisso. E daí ela fez um tratamento e ela chegou no consenso que eu ia chegar no máximo a 1,80. Ela quase acertou, né? Porque eu tenho 1,76 de altura. E ela disse que eu não passaria de 1,80 e me deu uns regimes pra começar a fazer, que era sistema de pontos, de cotas, esse tipo de coisa da vida. Mas comigo deu super certo, assim, eu comecei a ter um padrão, assim, eu comecei a não ser mais gordinha, comecei a ficar dentro de um padrão de normalidade, né? Não sei se dá pra se dizer por aí, apesar de sempre ter os ossos largos, entendeu, gente? Eu comecei a ficar dentro de um padrão de normalidade. Daí o que aconteceu? Eu também, né, como eu comecei, eu tive a minha primeira menstruação com 11 anos. E depois da menstruação, gente, começou a estourar tudo que é espinha, gente. Sério, começou a me dar espinha no rosto e pelos. Os pelos começaram a aumentar muito, gente, muito. No rosto, né? E daí o que aconteceu? Não só no rosto, na perna e tudo mais. E eu comecei a me autodepilar, né, cara? Uma vez minha mãe chegou assim, eu com 10 anos, tava com uma gilete passando na perna, porque eu me sentia uma macaca, né, cara? Ai, me sentia muito mal mesmo, gente. Era horrível. A sensação, assim, era frustrante. Todo mundo da minha idade, parece que ninguém tinha pelo, só eu, cara. Minha mãe não tinha um pelo, cara. Meu irmão, cara. Eu era mais peludo que meu irmão, gente. Sério, parecia uma macaquinha. Daí o que aconteceu? Eu fui, né, levando os pelos até que chegou meus 15 anos de idade. Quando a minha mãe chegou pra mim e falou assim: Ah, o que você quer de presente de 15 anos? E a gente não tinha até uma situação financeira muito boa na época, mas daí eu cheguei e falei assim: ela vai assim, ah, você quer, sei lá, uma viagem pra Disney, né? Que é o que todo mundo fala, uma festa de debutantes. Eu falei: não, eu quero fazer depilação a laser. Sério, gente, tava começando o laser na época, foi um fiasco. Gente do céu. O laser, antigamente, pra você ter uma noção, ele era tão forte que você tinha que passar uma pomada anestésica antes no rosto pra você poder deixar agir assim, uns 30 minutos, deixar ela agir, pra daí poder fazer a aplicação do laser. Então imagina, gente, como era forte o troço. Daí o que acontece? Eu fiz, né? Comecei a fazer o tratamento. Você tinha que assinar um termo, assim, como se fosse, sabe aquele tipo de termo que quando você vai fazer exame que vai aplicar contraste, que você tem que assinar lá, que se você morrer, você assume o risco? É mais ou menos isso, que eram os termos que você usava do laser. Até minha mãe, no dia que ela chegou lá, mas você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, tenho, porque imagina, não quero mais ser peluda, não quero mais precisar fazer barba. Daí ela pegou e falou, não, então vamos fazer então, né? E eu fui numa das clínicas mais especialistas que estavam começando e era caro, gente. Cada aplicação, assim, sério, gerava em torno de quase R$ 400. Só a pomada anestésica era 60. E mais 300 e pouco de aplicação. Então, gente, foi uma facada, uma facada, uma facada. Eu tive que fazer, gente, na época eles falavam que em 8 aplicação resolvia. Eu fiz 12 aplicações no rosto, gente. E quando eu terminava as aplicações, sabe quando você tira o siso, que você fica parecendo uma bolacha traquinas? Foi isso que aconteceu comigo, gente. Sério, eu ficava inchada e cheia de pururuca, assim, tipo, pelo queimado, tá ligado? No rosto. Daí o que aconteceu? Quando eu cheguei na 12ª aplicação, começou a me dar tipo uma reação. Porque eu ficava assim dias, depois que eu aplicava, eu ficava uns 3 dias assim, só na camomila e tudo pra tentar diminuir o rosto, porque ele ficava assim traquinas, assim, sabe?
Era horrível, gente. E daí eu peguei e comecei daí começou a me dar uma ferida, tipo aquelas espinhas assim, furadas, sabe? Meu rosto começou a ficar, gente, uma cratera. Tipo, uma reação alérgica começou a me dar. Depois da 10ª, assim, eu comecei já a perceber isso. Meu rosto começou a ficar muito feio. Daí o que aconteceu? Daí minha mãe chegou assim, não, Bruna, vá na tua ginecologista e conversa com ela, né? Porque não deve ser normal. Daí o que aconteceu? Fui na ginecologista, ela me deu uma bateria de exames pra fazer. Inclusive, na época até ela tinha me indicado mesmo o tratamento a laser e tudo. Mas eu não tinha feito uns exames específicos, né? Daí quando eu fiz exame específico, adivinha, gente? Mais uma doença, óbvio. Eu fui diagnosticada com o ovário policístico, né? Tinha diversos cistos no ovário. E daí ela falou, chega, cancela o laser, você não vai mais fazer laser, você vai fazer agora o tratamento com anticoncepcional. Então, com 15 anos, assim, na verdade eu tava com 14 para 15, eu comecei a tomar o anticoncepcional. Na época eu comecei a tomar o Diane 35, que ele é bem forte, né? Diz que dos anticoncepcionais ele é um dos mais fortes que tem no mercado. E eu comecei a tomar o Diane 35. Tomei, né? Fazer o quê? Então foi o primeiro remédio, assim, de uso contínuo, de verdade, que eu comecei a tomar, né? Daí o que acontece? Mas assim, eu fazia exercício, gente, eu fazia atividade física, eu sempre tava, assim, representando o colégio, eu sempre tava metida em alguma coisa. Então, assim, eu tinha 1,76 de altura, mas eu pesava, assim, numa faixa de 70 quilos, 74, sabe? Eu não passava muito disso. Então, até meus 20 anos, assim, eu fui mantendo, assim, no máximo que eu cheguei, assim, foi em 80, mas não passava de 80, gente, não passava. E, assim, eu me sentia bem, entendeu, gente? Assim, fisicamente eu me sentia bem. O anticoncepcional, eu acho que resolveu muitas coisas, assim, porque daí minha pele melhorou com o anticoncepcional, eu tinha queda de cabelo, melhorou, eu tinha os pelos, né, tipo, não vou dizer que melhorou, porque até hoje eu tenho pelo no rosto e bastante, mas eu tenho, tipo, na perna, reduziu muito a quantidade, e, né, e foi assim, né, tipo, daí eu comecei, só que assim, lógico, chorona eu sempre continuei sendo, peluda, né? O anticoncepcional controlava, né? É... Eu usava o Diane 35 porque eu tinha ovário policístico, fui diagnosticada com ovário policístico. E eu continuava sempre sendo muito geniosa, tá? Então isso foi minha vida até os 20 anos. Né, baladeira, que eu nunca não era de namorar nem nada, mas era de sair, né? Bastante. E sei lá, gente, até os 20 anos era isso que eu tinha sido diagnosticada, né, cara? Mas assim, eu tinha um controle, assim, eu sentia que eu tinha um controle sobre mim, entendeu? Coisa que na próxima etapa talvez eu não tenha mais. Ai, gente. Mas tudo bem. Ovário policístico, gente. Dos 10 aos 20 anos. Beijos. Até mais, gente.